E aí, povo? Bom, não? Oi, pessoas, galerinha da segunda série. Vamos aqui para mais uma aula de pós-médio de biologia, agora a aula do dia 17 de setembro de 2020. Nessa aula de hoje, nós vamos relembrar o conteúdo de respiração celular aeróbia ou respiração celular aeróbica. Né? Não sei se você se lembra, eu sempre digo que é um dos conteúdos mais complicados aí da primeira série. A gente vai rever ele aqui rapidinho nessa aula, lembrando que o pós-med é revisão, né? Então a gente vai fazer a revisão rapidinho dessa aula. Prestem bastante atenção, anotem as dúvidas no caderno, tá? Então, ó, primeiro, assista a aula. 2, anota as dúvidas no caderno. 3, vai lá no Google Classroom, baixa a lista, dá uma lida lá no texto, tá? Respondam as atividades, certo? Aí me chamem no WhatsApp para tirar as dúvidas, beleza? Então, boa aula para vocês, prestem atenção direitinho aí, tá? Bora lá, povo! Não tem como a gente começar a falar sobre respiração, galera, sem antes falar sobre essa moléculazinha aqui, ó, ATP. Adenosina trifosfato ou trifosfato de adenosina. Apareceu a palavra ATP, povo, vocês só vão lembrar de uma coisa: energia, tá? Essa siglazinha, ela quer dizer energia. Toda energia que a célula utiliza para realizar suas atividades, toda energia que o nosso corpo utiliza para realizar todos os processos que requerem energia, essa energia vem da quebra dessas moléculas de ATP, tá? E essas moléculas, elas são produzidas pelo nosso organismo através de dois processos, no nosso caso, tá? São produzidas através da respiração celular aeróbica e através da fermentação lática realizada pelos músculos, mas fermentação é tópico para outra aula. Hoje vamos falar sobre respiração. Então, ATP é igual a adenosina trifosfato, tá? Ou trifosfato de adenosina. Como eu falei, essa molécula, ela armazena energia, tá? Ela armazena nas suas ligações fosfato a energia liberada na quebra das moléculas de glicose, que é o que ocorre durante a respiração celular. Durante a respiração celular, ocorre aí quebra de moléculas de glicose, certo? Ó, adenosina trifosfato. O tri quer dizer 3. Então, sabemos que é a molécula formada por 3 fosfatos, tá? 3 íons fosfato, 3 íons à base de fósforo. A energia armazenada nessa molécula fica armazenada entre as ligações do fosfato. Já já eu mostro para vocês, tá bom? Quando a célula precisa de energia para realizar alguma reação química, as ligações dos fosfatos são quebradas e a energia é liberada e utilizada pelo metabolismo celular. Então, como eu falei, a molécula de ATP ela é sinônimo de energia. Tá? Ela armazena energia entre as ligações fosfato e toda vez que a célula ou o organismo precisa de energia, essas ligações são quebradas e essa energia ela é liberada. Como a energia é armazenada na célula? Nas ligações fosfatos da molécula de ATP, como nós já falamos. Está aqui a molécula de ATP, tá bom? Isso aqui é um composto nitrogenado, tá vendo aqui, ó, nitrogênio, nitrogênio, tá? Então, isso aqui é uma base nitrogenada, tá bom? E aqui, ó, 2, 3 fósforos. No adenosina trifosfato, a energia armazenada na molécula fica armazenada aqui, ó, entre as ligações do fosfato. Então, quando essa molécula se quebra, a energia ela é liberada. Por quê? A molécula de ATP, quando o seu corpo precisa de energia, ela se quebra em uma molécula chamada ADP. Ó, ATP, trifosfato. ADP, difosfato, tá bom? Então ela quebra e libera um fósforo que a gente chama de PI, que é fósforo inorgânico. Além de liberar esse fósforo, libera também energia. Então, antes de falar em respiração, a gente tem que lembrar disso. ATP, moeda energética da célula. É uma molécula produzida durante o processo de respiração celular e durante a fermentação. Essa molécula ela é guardada, ela é armazenada no nosso corpo e toda vez que o nosso corpo necessita de energia para o que for, essa molécula ela é quebrada e libera essa energia. Beleza, Creuza? Então, bora lá. Aceptores intermediários, outra coisinha que a gente tem que falar aqui antes de ir para o processo de respiração celular em si, tá? Vai aparecer aqui nesse processo, vocês vão ver em alguns esquemas, duas palavrinhas básicas, tá? Duas siglas. É o NAD, que eu chamo de NAD, e o FAD, que a gente chama de FAD. São siglas para nome estranho, não compensa, tá? NAD é nicotinamina adenina dinucleotídeo.
FAD é flavina, adenina, dinucleotídeo. Vocês não têm que saber isso. Vocês só têm que saber que essas duas moléculas, elas têm como função, elas armazenam, não, perdão, galera. Elas capturam íons H+, elas capturam hidrogênio. Por isso que tá aqui, ó, aceptores intermediários de H+, tá? Então, ó, NAD e FAD são dois compostos, são duas moléculas que são aceptores de prótons, especificamente dos íons H+, que são produzidos durante as etapas da respiração, tá? Então, esses dois compostos, o NAD e o FAD, capturam o hidrogênio, são aceptores de hidrogênio, vão guardando, vão armazenando essa molécula de hidrogênio que vão ser utilizadas no final da respiração celular, porque esses hidrogênios ao final da respiração se unem às moléculas de oxigênio, formando moléculas de água, tá bom? Beleza? Então, ó, ATP, NAD e FAD, guarda essas palavrinhas aí. Então, vamos começar. O que é a respiração celular aeróbica? Galera, isso aqui, ó. Inspirar e expirar é um processo mecânico, tá? É um processo de ventilação pulmonar, tá bom? Teoricamente, dentro da biologia, quando você está fazendo isso aqui, você não está respirando, você está ventilando os seus órgãos. Por quê? A respiração celular, ele é um processo metabólico, ou seja, consiste numa sequência de reações químicas que ocorrem no interior das células, mais especificamente em uma organela chamada mitocôndria, tá? Então, ó, o que é respiração celular? Consiste na quebra total ou degradação total de moléculas de glicose. A glicose é o combustível das nossas células, tá? Então, na respiração celular, a glicose ela é queimada, ela é degradada na presença do oxigênio, produzindo o gás carbônico que você expira, produzindo vapor de água e produzindo energia na forma de ATP. Então, o que é respiração celular? É a quebra total de moléculas de glicose na presença do oxigênio, porque sem oxigênio não tem a queima, porque a gente fala quebra, mas na verdade é queima, é combustão, a glicose pega fogo no interior das suas células, tá? Então, sem oxigênio não tem combustão. Então, a respiração celular aeróbia ou aeróbica, galera, quer dizer com oxigênio aqui, tá bom? É um processo que ocorre aí no interior das células. No nosso caso de células eucariontes, ocorre especificamente dentro e fora da mitocôndria, tá? E consiste na quebra ou queima total das moléculas de glicose na presença do oxigênio, produzindo gás carbônico, água e energia. Esse processo ocorre fora e dentro da mitocôndria em células eucariontes. Em células procariontes ocorre totalmente no citoplasma, porque célula procarionte não tem mitocôndria. Todos os seres vivos fazem respiração, seja ela aeróbia ou anaeróbia, tá? A respiração anaeróbia ou anaeróbica, na realidade, é chamada de fermentação, beleza? A quebra da glicose gera ATP, ou seja, produz energia. Em organismos que não têm mitocôndria, ou seja, em células procariontes, como é o caso das bactérias, essa respiração ocorre numa estrutura chamada mesossomo, tá? Porque não tem mitocôndria, beleza? Então é correto falar que em todos os seres vivos a respiração ocorre no interior da mitocôndria? Não, tem ser vivo que não tem mitocôndria, tem organismo que não tem mitocôndria, como é o caso dos organismos procariontes. Então, em procariontes como as bactérias, essa respiração ocorre em uma estrutura chamada mesossomo, certinho? Continuando aqui, equação geral da respiração, ó. Antes da seta, reagente. Depois da seta, produto, tá? Você já viu isso em química. Então, quem está reagindo aqui? C6H12O6 é a fórmula molecular da glicose, a gente já viu isso. O2 é o oxigênio. Então, nos reagentes, nós temos a glicose reagindo com oxigênio. Produz quem? CO2. Quem é CO2? É o gás carbônico. CO2 não é carbono, não, tá? Você tem a mania de falar que é carbono. Água. E aqui, ó, aproximadamente 38 moléculas de ATP, que é energia. Galera, esse número varia, tá? Tem autores que falam que são 30, tem autores que falam que são 32, tem autores que falam que 34, 36, até 38. Também depende do tipo de célula, tá bom? Então, essa aí é a equação geral. Então, a respiração celular aeróbica consiste na degradação total de moléculas de oxigênio, de glicose, na presença do oxigênio, produzindo gás carbônico, água e energia, certinho? Vamos estudar agora as etapas dessa respiração. Bom,
Continuando aqui, vamos para as etapas da respiração celular, tá? Como vocês já viram, a respiração celular aeróbica é dividida em 3 etapas. A primeira se chama glicólise. Glico vem de glicose, literalmente, tá? E lise quer dizer quebra. Então, a glicólise é a quebra inicial da molécula de glicose e ocorre no citosol ou hialoplasma, ou seja, simplesmente ocorre no citoplasma, livre no citoplasma das células. A glicólise é a única etapa da respiração celular, galera, aeróbica, que ocorre sem oxigênio, tá? A glicólise, por acontecer no citoplasma, ela ocorre sem a presença do oxigênio, então ela ocorre sem O2. Então, a glicólise é um processo anaeróbico. Então, a primeira etapa da respiração celular, a glicólise, ocorre no citoplasma das células sem a presença do oxigênio. É um processo anaeróbico, beleza? A segunda etapa se chama ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico. Ocorre no interior das mitocôndrias, mais especificamente numa parte da mitocôndria chamada de matriz mitocondrial. E a terceira etapa chama-se fosforilação oxidativa. Alguns autores chamam apenas de cadeia de transporte de elétrons, outros chamam de cadeia respiratória. Então, são 3 nomes aí utilizados para essa terceira etapa. Essa terceira etapa, ela ocorre nas cristas mitocondriais, tá? Então, ocorre no interior das mitocôndrias, nas cristas mitocondriais. Cristas mitocondriais. Porque a gente já estudou organela, vocês já viram que a mitocôndria ela é formada por uma membrana externa, uma membrana interna. Aí aqui no interior você tem aqui as cristas mitocondriais, são essas voltinhas, e aqui dentro, ó, é a matriz mitocondrial, tá? Então, ó, aqui, ó, é a matriz. Na matriz mitocondrial ocorre o ciclo de Krebs. Essas voltinhas são as cristas. Nas cristas mitocondriais ocorre a terceira etapa, que é a fosforilação oxidativa. Então, o processo de respiração celular é dividido em 3 etapas. A primeira chama-se glicólise, a segunda, ciclo de Krebs, a terceira, fosforilação oxidativa. E essas etapas, galera, uma depende da outra. O produto final da glicólise é utilizado para dar início do ciclo de Krebs. Algumas substâncias produzidas no ciclo de Krebs vão dar início à fosforilação oxidativa, ou seja, essas 3 etapas, uma dependem da outra, tá? Uma depende da outra. Então, o que é produzido em uma é utilizado em outra. Se uma parar, todo o processo de respiração celular para, porque não é um processo independente. As 3 etapas são dependentes uma da outra, certo? Então, vamos ver rapidinho a glicólise. O que é a glicólise? Como eu falei, a glicólise ocorre no citoplasma, no hialoplasma, né? Nessa etapa ocorre a quebra inicial da molécula de glicose. Uma molécula de glicose é quebrada em 2 moléculas de um composto chamado piruvato ou ácido pirúvico. Durante essa quebra ocorre liberação de íons H+, que são capturados pelo NAD, que é aceptor de hidrogênio, e ocorre aqui a produção de 4 moléculas de ATP. Só que dessas 4 moléculas produzidas, 2 são utilizadas. Então, acaba sobrando 2. Então, o que é a glicólise? Tá? É um esqueminha simples aqui. É a quebra de uma molécula de glicose, um composto com 6 carbonos, em 2 moléculas de ácido pirúvico, que é um composto com 3 carbonos. Durante essa quebra de glicose em ácido pirúvico, ocorre aqui a produção de 2 ATPs, ocorre a liberação de íons H+, que são capturados pela coenzima NAD e forma aqui o composto NADH2, tá? Então, é a quebra de glicose, de uma molécula de glicose, em 2 moléculas de ácido pirúvico, produzindo 2 moléculas de ATP e liberando íons H+, que são capturados pela coenzima NAD, produzindo aqui o NADH2. Após a formação do ácido pirúvico, esse ácido pirúvico produzido na glicólise, ele vai para a mitocôndria para dar início à segunda etapa, que é o ciclo de Krebs. Como eu falei, o produto de uma etapa dá início à outra. Porém, o ácido pirúvico, ele não consegue entrar na mitocôndria. A mitocôndria não gosta dele. Então, esse ácido pirúvico, ele sofre a ação de enzimas desidrogenases e descarboxilases. Ele perde hidrogênio, perde carbono na forma de gás carbônico, se une a um composto chamado acetil-CoA e
se une a um composto, a uma coenzima chamada coenzima A e forma um composto chamado acetil-CoA. Então, olha só. Então, o que acontece? Produziu o ácido pirúvico lá na glicólise. Esse ácido pirúvico, ele sai do citoplasma, vai para a mitocôndria. Só que ele não consegue entrar na mitocôndria, porque a mitocôndria não gosta dele. Ele tem que sofrer algumas transformações. Então, esse ácido pirúvico, ele perde hidrogênios, que são capturados aqui pelo NAD, formando NADH2. Esse ácido pirúvico, ele perde carbono na forma de CO2 e ele se junta, ele se une a um composto chamado coenzima A, ou CoA, e forma uma nova molécula, o acetil-CoA, ou acetil-coenzima A. Esse acetil-CoA ou acetil-coenzima A é o composto que dá início ao ciclo de Krebs. O acetil-CoA, ele entra na mitocôndria, porque a mitocôndria gosta do acetil-CoA, então ele entra na mitocôndria e dá início à segunda etapa do processo de respiração celular aeróbica, que é o ciclo de Krebs. Olha só, então aqui você tinha essas três bolinhas vermelhas são o ácido pirúvico. Vamos entender o que aconteceu com ele aqui, ó. Então, ácido pirúvico. Ficou purinha. Ah, escrevi errado, pera aí. Sai fora. Deixa eu apagar isso aqui. Bora. Sai daqui. Ácido pirúvico. Ficou péssimo, mas tudo bem. Então, esse ácido pirúvico, o que acontece? Ele libera íons H+, esses íons H+, se unem à coenzima NAD, formando NADH2. Ele libera carbono na forma de CO2. Ele se une a um composto chamado coenzima A e forma um composto chamado aqui, ó, acetil-CoA, ou acetil-coenzima A. Esse composto acetil-CoA vai entrar na mitocôndria e dar início ao ciclo de Krebs. Então, vamos ver aqui o ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs é a segunda etapa do processo de respiração celular. O que acontece? Primeiro, lembrando, onde que ocorre esse ciclo? Na matriz mitocondrial, tá? Então, o ácido pirúvico, que foi produzido lá na glicólise, perde íons H+, se juntam à coenzima A e forma o composto chamado acetil-coenzima A ou simplesmente acetil-CoA. Esse acetil-CoA entra no ciclo, ele entra na mitocôndria e dá início ao ciclo de Krebs, tá? Ao entrar na mitocôndria, gente, o ácido pirúvico, ele se une a um composto chamado oxalacetato ou ácido oxalacético, produzindo o primeiro composto do ciclo de Krebs, que é o ácido cítrico. Por isso que o ciclo de Krebs também é chamado de ciclo do ácido cítrico. Esse ácido cítrico, por sua vez, ele sofre inúmeras reações, sofre sucessivas reações, são 8 reações químicas especificamente, e dá origem novamente ao ácido oxalacético. E o ciclo reinicia, porque como é um ciclo, é um processo cíclico, ele reinicia, tá? Eu vou mostrar um esqueminha aqui agora, vocês vão entender melhor. Então, ó, tá aqui, ó. O ácido pirúvico perdeu CO2, liberou H+ para o NAD, formou o NADH, se une à coenzima A, forma o acetil-coenzima A ou acetil-CoA. No ciclo de Krebs, o acetil-CoA sofre várias modificações, né, que dá origem aí ao ácido oxalacético e o ciclo recomeça. O que é produzido durante o ciclo de Krebs? Durante o ciclo de Krebs, galera, são liberadas 2 moléculas de CO2, são produzidas 3 moléculas de NAD e 1 molécula de FADH2, tá? Que são aí coenzimas, que são aqueles compostos que são aceptores de hidrogênio, que vão ter uma função muito especial na terceira etapa, que é a fosforilação oxidativa. Lembra que eu falei que uma etapa depende da outra, que o produto final de uma etapa inicia a outra? Então, ó, o ácido pirúvico produzido na glicólise iniciou o ciclo de Krebs. Agora, essas coenzimas, o NAD e o FAD, produzidos no ciclo de Krebs, vão dar início à terceira etapa, que é a cadeia de transporte de elétrons, ou cadeia respiratória, ou simplesmente fosforilação oxidativa. Aqui, ó, no ciclo de Krebs, como eu falei, são liberados vários hidrogênios que são capturados pelo NAD e pelo FAD, transformando aí em NADH, ou NADH2 e FADH2. Tá? Ocorre também a liberação de energia, que é produzida aí na forma de moléculas de ATP. As 3 etapas da respiração, tanto a glicólise, quanto o ciclo de Krebs, quanto a fosforilação oxidativa, produzem ATP. A glicólise produz 2, o ciclo de Krebs produz aproximadamente uns 2 a 4, tá? E a etapa que produz mais ATP é a fosforilação oxidativa. Então, vamos aqui, ó. Aqui, isso aqui que importa pra gente, talvez fica mais fácil de vocês entenderem. Então, o acetil-CoA, quem que é o acetil-CoA?
o ácido pirúvico, lembra que o ácido pirúvico produzido lá na glicólise, esse ácido pirúvico, ele libera íons H+, ele perde carbono na forma de CO2 e ele se junta a um composto chamado coenzima A. Aí esse ácido pirúvico forma um composto chamado acetil-CoA ou acetilcoenzima A. Esse acetil-CoA entra no ciclo de Krebs. Ao entrar no ciclo de Krebs, ó, ele se junta a um composto chamado oxalacetato ou ácido oxalacético. Produz quem? Citrato ou ácido cítrico, que é o primeiro composto produzido no ciclo de Krebs. Se vocês acompanharem as setas, vocês vão ver que esse citrato vai sofrendo várias reações químicas até dar origem de novo a quem? Ao oxalacetato ou ácido oxalacético. E durante o ciclo de Krebs são liberadas aqui, ó, duas moléculas de CO2, é produzida aqui, ó, 3 moléculas de NADH e uma molécula de FADH2, certo? Esses nomes aqui, galera, não interessam. O que interessa vocês saberem aqui? Durante o ciclo de Krebs, o acetil-CoA, ele sofre sucessivas reações químicas, tá? Na primeira reação, ele dá origem a um ácido cítrico. Esse ácido cítrico sofre sucessivas reações químicas que vão dar origem ao ácido oxalacético ou oxalacetato novamente. Aí o ciclo recomeça. O que é produzido durante o ciclo de Krebs? 2 moléculas de CO2. São produzidos aqui 3 NADH, que é uma coenzima que está carregando o hidrogênio. Um FADH2, que é uma coenzima que está carregando o hidrogênio, e aqui também é produzida aqui, ó, uma molécula de GTP. Esse GTP é igual ao ATP, tá bom? Então, se eu perguntar assim, quais são os produtos finais do ciclo de Krebs? Vocês vão me falar gás carbônico, NADH, FADH2 e ATP, certo? Uma etapa não depende da outra, então agora essas duas coenzimas, esses aceptores de H+, aqui, ó, o NADH e o FADH2, vão sair aqui da matriz mitocondrial, porque o ciclo de Krebs ocorre na matriz mitocondrial. Eles vão sair da matriz mitocondrial e vão migrar lá para as cristas mitocondriais, para dar início à terceira e última etapa. Na terceira e última etapa, chamada de fosforilação oxidativa, ou cadeia respiratória, ou cadeia de transporte de elétrons, as coenzimas NADH2 ou NADH e FADH2, que foram produzidas no ciclo de Krebs, entram na cadeia respiratória. Elas entram numa sequência de reações químicas chamada de cadeia respiratória. Nessa cadeia respiratória, essas coenzimas que estão cheias de hidrogênio, ó, hidrogênio, elas vão liberar esses hidrogênios, e esses hidrogênios, eles vão saltar, galera, é uma cadeia respiratória ou cadeia de transporte de elétrons. Esses íons H+, juntamente com elétrons, que H+ são prótons, certo? Os íons H+ e os elétrons liberados aqui, eles vão passar por várias proteínas presentes nas cristas mitocondriais chamadas de citocromos, tá? Então, à medida que os elétrons vão passando pelos citocromos e à medida que esses íons H+ vão passando de um citocromo para outro, vai acontecendo aqui, ó, a produção de moléculas de ATP, logo a produção de energia, tá bom? Como que ocorre a produção de energia? Porque eu não falei para vocês que a molécula de ATP, ela, quando quebra, ela forma o ADP mais o fósforo inorgânico, certo? Da mesma forma acontece o contrário, ó. O ADP, quando se une às moléculas de fósforo, forma ATP. Nas nossas células tem várias moléculas de ADP e tem várias moléculas de fósforo inorgânico. Para essas duas moléculas se unirem, só necessitam de quê? De energia, necessita de um estímulo para a união. Por isso que a molécula de ATP armazena a energia, certo? Então, conforme os elétrons e os prótons vão passando de citocromo para citocromo, de molécula para molécula, ocorre que gera-se um estímulo que faz com que o ADP se une ao PI, formando ATP. Então, a terceira etapa chama-se fosforilação oxidativa, ou cadeia respiratória, ou cadeia de transporte de elétrons. Nessa etapa, as coenzimas NADH e FADH2, produzidas lá no ciclo de Krebs, elas entram nas cristas mitocondriais e liberam prótons e elétrons. Esses prótons e elétrons vão passando por várias moléculas de citocromos, várias proteínas chamadas citocromos. Enquanto eles vão passando, vai acontecendo aí a liberação de energia, que é
armazenada pelo ADP mais o PI, formando moléculas de ATP, tá? O saldo energético aqui, galera, dessa terceira etapa é de aproximadamente 34 ATPs. Igual eu falei, depende de autor. Tem autor que fala que é 30, 32, aí depende muito, tá? Então, olha só, deixa eu só apagar isso aqui, pra gente ler aqui, ó. Os elétrons, como eu falei, eles vão passando por várias moléculas de citocromo. Aí, quando o elétron pula de um citocromo para outro, até chegar ao aceptor final, que é o oxigênio, ocorre a liberação de energia, que é convertida em moléculas de ATP. Vou mostrar o esquema que vai ficar mais fácil, tá? Então, ó, entenda o saldo energético. Qual que é o saldo energético total? Igual eu falei, 38. Pode falar que é 30? Pode. Alguns autores falam que é 32, outros 34, outros 36. Então, vamos colocar que é de 30 a 38, tá? Ó, na glicólise, você tem a produção de 2 ATPs. No ciclo de Krebs, 2 ATPs. E na cadeia respiratória, ou na cadeia de transporte de elétrons, ou na fosforilação oxidativa, são produzidos 34 ATPs, certo? Olha esse esquema aqui, ó. Esse esquema explica direitinho a terceira etapa, tá? Então, ó, o NAD e o FAD estão liberando aqui, ó, hidrogênios e elétrons. Tá vendo que esses hidrogênios e elétrons, eles estão pulando, passando do citocromo B para o citocromo C, para o citocromo A, para o citocromo A3. Conforme eles vão passando, ocorre a liberação de que aqui? De energia. Essa energia é utilizada por moléculas de ADP para se unir à molécula de fósforo, formando o quê? ATPs, beleza? Aí esses hidrogênios vão passando, os íons H+, estão vindo, eles estão vindo, tá aqui, ó. Esses íons H+, estão passando, passando. O último composto a receber os íons é meia molécula aqui de oxigênio. O aceptor final de hidrogênio é o oxigênio. Quando essa molécula de O2, você tem aqui uma molécula de O2, meia molécula de O2. Quando essa meia molécula de O2 se junta a dois íons H+, isso forma o que, galera? H2O, água, tá? Então, o final da terceira etapa, o final da fosforilação oxidativa, ou da cadeia de transporte de elétrons, ou da cadeia respiratória, ocorre a formação de ATP e ocorre a formação de água. Como que essa água se forma? Os íons H+, que foram liberados pelo NADH2 e pelo FAD se unem a moléculas de oxigênio, formando água. Então, quais são os produtos finais da terceira etapa? ATP, que é energia, e moléculas de água, beleza? Aí, ó, de novo, ó. Inspira. Você inspirou o oxigênio, certo? O oxigênio inspirado vai para as células pulmonares, das células pulmonares vai para as células sanguíneas, cai no citoplasma da célula e inicia a glicólise. A glicólise seria a quebra inicial da glicose. Então, na presença desse oxigênio, a molécula de glicose é quebrada inicialmente na glicólise. Então, quando o oxigênio é quebrado na glicólise, ocorre a produção de 2 ATPs e a produção de coenzimas NAD e de ácido pirúvico ou piruvato, certo? Esse ácido pirúvico ou piruvato sai do citoplasma e vai para as cristas mitocondriais. Entrou nas cristas mitocondriais, esse ácido pirúvico ou piruvato, ele vai dar início ao ciclo de Krebs. Ele sofre algumas reações, dando origem aí a um composto chamado acetil-CoA. Esse acetil-CoA sofre várias reações químicas durante o ciclo de Krebs. Aí, durante o ciclo de Krebs, é produzido gás carbônico que você expira. É produzido ATP, que é energia. E é produzido essas duas coenzimas aqui, ó, que é o NAD e o FAD. Essas duas coenzimas saem da matriz mitocondrial e vêm para as cristas, dando origem à terceira etapa. Nessa terceira etapa, ocorre aqui um transporte de elétrons, produção de energia na forma de ATP e produção de vapor de água. A respiração celular aeróbica não consiste na quebra total de glicose, na presença do oxigênio produzindo gás carbônico, água e energia. Onde é produzido o gás carbônico? No ciclo de Krebs. Onde é produzida a água? Na terceira etapa, fosforilação oxidativa. E onde é produzido o ATP? Nas 3 etapas. A glicólise produz 2 ATPs, o ciclo de Krebs produz 2 ATPs e a terceira e última etapa, que é a fosforilação, produz aí cerca de 34 ATPs. Então, cada molécula de glicose quebrada durante o processo de respiração celular vai dar origem de 30 a 38 moléculas de ATP. Aqui a gente tem um esquema simplificado, tá? Então, ó, de novo, a glicose, na presença do oxigênio,
passa aqui pela glicólise, produzindo 1, 2 ATPs e o ácido pirúvico. O ácido pirúvico perde carbono na forma de CO2, se une a um composto chamado coenzima A e forma um composto chamado acetil-CoA. O acetil-CoA dá início ao ciclo de Krebs. Durante o ciclo de Krebs são produzidas e liberadas moléculas de CO2, é produzido ATP, que é energia, e é produzida as coenzimas NADH e FADH2. Essas coenzimas têm o quê? Hidrogênios. Esses hidrogênios, eles são utilizados na cadeia respiratória ou cadeia de transporte de elétrons, produzindo ATP. Ao final, os hidrogênios se unem ao oxigênio, formando moléculas de água. E assim termina o processo de respiração celular, tá? Aqui, ó, eu trouxe um mapa mental, tá muito legal esse mapa, tá lindão, tá bem massa. Dê uma olhadinha nele depois, tá? Para vocês entenderem aí, tá bom? Melhor, certinho? Bom, galera, foi isso. Espero que vocês tenham entendido a matéria, tá? Termina a nossa aula de hoje com essa mensagenzinha aqui feita pelo Japa, muito legal. E um assunto que realmente não é um assunto fácil, né? Então, estamos aí no mês de setembro e no mês de setembro tem a campanha aí Setembro Amarelo, que é uma campanha de prevenção aí para evitar o suicídio, tá? Então, o pessoal do Japa fez esse banner legal, olha, tanto que ficou massa. Setembro Amarelo. Não é drama, nem é para chamar atenção. Não é falta de amor, nem a falta de Deus. Não é preguiça, muito menos frescura. Depressão é coisa séria e tratá-la com seriedade pode salvar vidas, tá? Então, parabéns à galera do Japa, ficou muito bom o trabalho de vocês. E, galera, como tá dizendo, depressão é coisa séria, não é brincadeira. Procure alguém que você confie, converse com um amigo, converse com seus pais. Se não resolver, procure aí acompanhamento psicológico, procure um profissional. Se você perceber algum amigo seu que não tá bem, não acha que é drama não, galera, porque não é drama, depressão não é brincadeira, depressão leva ao suicídio, isso não é brincadeira, não é fácil, tá bom? Então vamos nos amar mais, vamos prestar mais atenção uns nos outros, vamos ajudar mais uns aos outros, tá? Beijo, povo, até a próxima aula, amo muito vocês e tô morrendo de saudade, lógico, tá? Beijo.